Humilhada e ferida, ela conhecia apenas a dor de existir como um fardo em sua própria casa. Antônia carregava marcas que iam muito além das cicatrizes visíveis em seu corpo magro e maltratado. Aos 21 anos, jamais imaginaria que um encontro casual numa manhã de domingo mudaria não apenas seu destino, mas revelaria segredos sombrios capazes de abalar toda a província. Porque quando um barão viúvo parou sua carruagem diante daquela jovem caída, na estrada empoeirada, ele não fazia ideia de que estava prestes a desenterrar verdades sobre a morte de sua própria esposa, verdades que colocariam ambos em perigo mortal e os fariam questionar tudo aquilo em que acreditavam sobre honra, família e justiça. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O galo mal havia cantado pela primeira vez quando Antônia já estava acordada no casebre que chamava de quarto. O pequeno cômodo nos fundos da casa de taipa ficava atrás do galinheiro e não tinha janelas. A umidade das paredes criava manchas escuras que pareciam fantasmas na penumbra da madrugada. Ela se levantou do colchão de palha rasgado, único móvel do espaço apertado, e vestiu o mesmo vestido surrado de algodão cru que usava há 3 anos. O tecido estava tão gasto que era possível ver a pele através dos rasgos mal costurados. Seus pés descalços tocaram o chão de terra batida gelado pela friagem da Serra Fluminense. Era junho de 1873 e o inverno chegava implacável à região de Vassouras. Antônia caminhou silenciosamente até a cozinha da casa principal, rezando para que ninguém acordasse antes que ela terminasse de preparar o café da manhã. Cada movimento era calculado, cada passo medido para não fazer o assoalho ranger e despertar a ira de seu padrasto. Joaquim Tavares era um homem violento que havia se casado com sua mãe, Josefa, quando Antônia tinha apenas 8 anos. O homem trabalhava como feitor numa fazenda vizinha e trazia para casa toda a brutalidade que exercia sobre os escravos durante o dia. Desde que Josefa falecera de tuberculose 6 anos atrás, a vida de Antônia se tornara um inferno particular. Seu padrasto a culpava pela morte da esposa, dizendo que Antônia consumia recursos que poderiam ter salvado a mãe. A cozinha estava escura e fria. Antônia acendeu o lampião a óleo com mãos trêmulas, não pelo frio, mas pelo medo constante que a acompanhava como uma sombra. Começou a preparar o fogo no fogão a lenha, usando gravetos secos que havia separado na noite anterior. A fumaça inicial a fez tossir, mas ela abafou o som com a manga do vestido. Qualquer barulho poderia ser interpretado como desrespeito, e desrespeito significava pancada. Enquanto esperava a água ferver para o café, Antônia olhou pela pequena janela da cozinha. O céu começava a clarear com tons de cinza e rosa pálido. A propriedade onde viviam era modesta, apenas 3 alqueires de terra onde Joaquim plantava mandioca e feijão. A casa principal tinha 4 cômodos. A sala que servia também como quarto de Joaquim, a cozinha, um pequeno depósito e o quarto que os 2 filhos do padrasto dividiam quando visitavam aos domingos. Os meio-irmãos de Antônia, Maurício e Sebastião, eram ainda piores que o pai. Maurício tinha 28 anos e trabalhava como tropeiro, levando mercadorias entre Vassouras e Rio de Janeiro. Sebastião, de 25 anos, era empregado numa venda na vila e tinha fama de beberrão e brigador. Ambos tratavam Antônia como serva, ordenando tarefas impossíveis e rindo quando ela falhava em cumpri-las dentro do prazo estabelecido. O café estava pronto quando Antônia ouviu os passos pesados de Joaquim se aproximando da cozinha. Seu corpo inteiro se enrijeceu. Ela serviu rapidamente uma caneca de café preto e colocou sobre a mesa de madeira tosca, ao lado de um pedaço de broa de milho que havia assado na véspera. O homem entrou na cozinha sem dizer bom dia, como sempre. Seus olhos pequenos e injetados examinaram a mesa com desconfiança, procurando algum erro que justificasse sua raiva matinal. "Cadê a manteiga?" perguntou com voz rouca, sentando-se pesadamente na cadeira que rangia sob seu peso. Antônia sentiu o coração disparar. Ela havia esquecido de buscar a manteiga no pote de barro que ficava na despensa fria. "Perdão, senhor. Vou buscar agora mesmo", disse ela, abaixando a cabeça e caminhando rapidamente para a despensa.
mas não foi rápido o suficiente. Joaquim se levantou bruscamente e a agarrou pelo braço com força brutal. "Quantas vezes tenho que falar que quero a mesa completa quando me sento?" gritou ele, apertando ainda mais o braço dela. Antônia sentiu as unhas sujas dele cravando em sua pele. "Você é uma inútil igual sua mãe, não serve para nada." Ele a empurrou com violência contra a parede da despensa. A cabeça de Antônia bateu na madeira com um som seco que ecoou pelo cômodo pequeno. Estrelas dançaram diante de seus olhos e ela sentiu um gosto metálico de sangue na boca. "Desculpe, senhor," ela conseguiu murmurar, mesmo com a visão embaçada. Joaquim cuspiu no chão perto dela e voltou para a mesa. Antônia esperou alguns segundos até que as pernas parassem de tremer. Então buscou a manteiga e a colocou sobre a mesa com mãos que não conseguiam parar de estremecer. O padrasto comeu em silêncio, ignorando-a completamente, como se ela fosse apenas mais um móvel da casa. Depois que Joaquim saiu para trabalhar na fazenda vizinha, Antônia finalmente pôde respirar. Ela tocou a parte de trás da cabeça onde havia batido na parede e sentiu um galo se formando. Não era nada comparado às outras vezes. Já havia quebrado 2 dedos da mão esquerda, que nunca foram tratados e sararam tortos. Tinha uma cicatriz profunda na coxa direita de quando Joaquim a jogara contra o fogão quente há 2 anos. E incontáveis roxos que coloriam seu corpo numa paleta de amarelo, roxo e verde desbotado. Antônia limpou a cozinha mecanicamente, lavando as canecas e varrendo o chão de tábuas irregulares. Depois foi cuidar das galinhas, jogando milho no terreiro e recolhendo os ovos que serviriam para as refeições da semana. Havia 7 galinhas caipiras magricelas que ciscavam eternamente à procura de algo além do milho duro que ela oferecia. Antônia, às vezes, invejava as galinhas. Pelo menos elas podiam ciscar livremente pelo terreiro, enquanto ela vivia acorrentada àquela rotina de sofrimento. O sol já estava alto quando ela terminou de estender as roupas lavadas no varal improvisado entre 2 árvores. Suas mãos estavam ásperas e rachadas de tanto esfregar roupa na pedra do riacho. Joaquim não permitia que ela usasse o sabão caseiro para lavar suas próprias roupas, apenas as dele e de seus filhos. Por isso o vestido de Antônia mantinha manchas permanentes de suor, terra e sangue, que nenhuma quantidade de água conseguia remover completamente. Era domingo, o que significava que Maurício e Sebastião viriam almoçar. Antônia precisaria preparar um banquete dentro de suas possibilidades limitadas. Tinha alguns punhados de feijão preto, um pedaço pequeno de toucinho que Joaquim trouxera na semana anterior, farinha de mandioca e algumas folhas de couve que colhera da pequena horta atrás do galinheiro. Não havia carne fresca, mas ela poderia fazer um pirão grosso com o caldo do feijão e o toucinho para dar sabor. Enquanto cozinhava, Antônia deixou sua mente vagar para lugares distantes. Imaginava como seria viver numa cidade grande, trabalhar numa casa de família direita, onde recebesse salário e tivesse um quarto de verdade. Ou quem sabe até mesmo encontrar um homem bondoso que a tratasse com gentileza. Mas essas fantasias sempre morriam rapidamente. Quem se casaria com uma mulher sem dote, sem família respeitável, marcada por cicatrizes e com dedos tortos? O almoço estava pronto quando os 2 meio-irmãos chegaram no meio da manhã, já embriagados. Maurício trazia uma garrafa de cachaça pela metade e Sebastião cambaleava visivelmente. Eles entraram na casa fazendo barulho, rindo de piadas que apenas eles entendiam. Joaquim, que havia voltado da fazenda mais cedo por ser domingo, ria junto com os filhos. Era a única vez que Antônia via alguma alegria naquele homem, quando estava cercado por seus descendentes. "Cadê a comida, lazarenta?" gritou Sebastião, jogando-se numa cadeira. "Estou morrendo de fome." Antônia serviu os 3 homens rapidamente, colocando as porções maiores nos pratos deles. Para si, reservou apenas algumas colheradas de feijão e um pouco de farinha. Não havia couve suficiente para todos, então ela ficou sem. Estava acostumada. Nos últimos 13 anos, raramente comera até se sentir satisfeita. Os homens comeram vorazmente, conversando sobre os preços do café que estavam em alta, sobre os escravos que haviam fugido da fazenda dos Almeida, sobre a seca que ameaçava a colheita do próximo ano. Antônia permaneceu em pé no canto da cozinha, esperando para servir mais comida ou água conforme necessário.
Era seu lugar durante as refeições, sempre em pé, sempre pronta para atender qualquer demanda. Soube que o barão de Paraíba do Sul está procurando empregadas para trabalhar na casa grande, comentou Maurício, limpando o prato com um pedaço de broa. Pagando 10 mil réis por mês, além de casa e comida. Joaquim grunhiu desinteressado. E por que me importa isso? Maurício olhou para Antônia com um sorriso maldoso. Pensei que pudesse mandar essa aí. Pelo menos ela serviria para alguma coisa e ainda mandaria dinheiro para casa. Antônia sentiu uma pontada de esperança atravessar seu peito como um raio. Trabalhar para um barão significaria sair daquela casa, escapar dos maus tratos, talvez até ter roupas decentes e comida regular. Mas Joaquim destruiu esse sonho imediatamente. Ninguém vai contratar essa desgraça. Olha para ela, parece um espantalho. Além do mais, quem vai fazer o trabalho aqui se ela sair? Vocês dois? Os filhos riram alto da própria preguiça. A conversa mudou para outros assuntos, e Antônia voltou a ser invisível. Ela recolheu os pratos sujos e começou a lavá-los numa bacia com água fria. Suas mãos submergiam e emergiam da água, mecanicamente, enquanto sua mente processava a informação sobre o barão. 10 mil réis por mês era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Com esse valor, poderia comprar roupas novas, sapatos, talvez até economizar para um futuro incerto, mas próprio. Depois do almoço, os 3 homens saíram para a vila assistir uma briga de galos que aconteceria na tarde daquele domingo. Antônia ficou sozinha, como sempre. Ela terminou de limpar a cozinha e depois caminhou até o pequeno riacho que cortava a propriedade no limite com a mata fechada. Era seu lugar secreto, o único espaço onde podia estar sozinha, sem medo de ser repreendida ou agredida. Sentou-se numa pedra plana à margem do riacho e tirou o lenço sujo que amarrava os cabelos. Sua cabeleira castanha escura caía até a cintura, embaraçada e sem brilho por falta de cuidados adequados. Ela molhou as mãos na água gelada e passou no rosto, limpando a poeira e o suor do dia. O reflexo que via na água era de uma mulher mais velha do que seus 21 anos. Os olhos castanhos tinham olheiras profundas, as maçãs do rosto eram proeminentes demais pela magreza e havia um corte recente no lábio inferior. Antônia fechou os olhos e permitiu-se imaginar, apenas por alguns minutos, como seria uma vida diferente. Imaginou-se vestindo um uniforme limpo de empregada doméstica, dormindo num quarto com cama de verdade, comendo 3 refeições por dia. Imaginou trabalhar para pessoas que a tratassem com um mínimo de respeito humano. Não pedia luxo ou privilégios, apenas o básico da dignidade humana. O som de cascos de cavalo na estrada próxima a tirou de seus devaneios. Antônia se levantou rapidamente, amarrando o lenço de volta nos cabelos. Não era comum passar cavaleiros por aquela estrada secundária que levava apenas a algumas propriedades pequenas e à mata fechada. Curiosa e cautelosa, ela caminhou até a cerca de troncos que delimitava a propriedade e espiou através das frestas. Viu uma carruagem elegante, diferente de qualquer coisa que já tinha visto naquela região rural. Era puxada por 2 cavalos baios de porte nobre, e o veículo em si era pintado de preto com detalhes dourados que brilhavam sob o sol da tarde. Um cocheiro negro, vestido com libré impecável, conduzia os animais com expertise. A carruagem diminuiu a velocidade ao se aproximar, como se o ocupante estivesse procurando por algo ou alguém. Antônia se afastou da cerca rapidamente, com medo de ser vista bisbilhotando. Mas naquele movimento apressado, seu pé descalço pisou numa pedra pontiaguda e ela perdeu o equilíbrio. Caiu de joelhos no chão pedregoso, soltando um gemido de dor que não conseguiu conter. Ouviu a carruagem parar completamente e o som de uma porta se abrindo. Passos se aproximavam na estrada de terra batida. "Senhorita, está ferida?" A voz era masculina, grave e continha uma gentileza que Antônia não ouvia há anos. Ela levantou o rosto e viu um homem de aproximadamente 40 anos parado do outro lado da cerca. Ele vestia um terno de linho bege de excelente qualidade, usava chapéu de aba larga e segurava uma bengala com cabo de prata. Seu rosto tinha traços aristocráticos, com bigode bem aparado e olhos cinzentos que a observavam com preocupação genuína. "Não é nada, senhor", Antônia respondeu rapidamente, tentando se levantar.
mas seu joelho protestou com uma dor aguda e ela cambaleou. O homem não hesitou. Abriu o portão improvisado da cerca e caminhou até ela, oferecendo sua mão enluvada para ajudá-la a se erguer. Antônia hesitou. Nunca havia tocado a mão de um homem de classe alta. Suas mãos sujas e ásperas manchariam a luva branca dele. Por favor, permita-me ajudá-la, insistiu o homem com a mesma voz gentil. Antônia finalmente aceitou a mão estendida e ele a ajudou a ficar em pé com cuidado. Ela apoiou o peso apenas na perna esquerda, pois a direita doía demais para suportar seu corpo magro. O homem notou imediatamente. Seu joelho está sangrando. Precisa limpar e enfaixar esse ferimento. Ele se virou para o cocheiro. Tobias, traga o estojo de primeiros socorros. O cocheiro, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, desceu rapidamente da boleia e buscou uma caixa de madeira do interior da carruagem. Antônia estava atordoada demais para reagir. Ninguém nunca havia demonstrado preocupação com seus ferimentos. Quando quebrava algo, quando se cortava, quando apanhava até sangrar, sempre teve que cuidar de si mesma como podia. E agora um estranho, claramente um homem de posses, estava tratando sua ferida como se ela fosse uma pessoa importante. O homem abriu a caixa e retirou um frasco de água boricada, gaze limpa e ataduras. Ajoelhou-se diante dela, sem se importar que o joelho de sua calça cara tocasse o chão sujo. Isso vai arder um pouco, avisou ele antes de limpar o ferimento com a água boricada. Antônia mordeu o lábio para não gemer de dor. O corte no joelho era profundo. A pedra tinha rasgado a pele, expondo a carne viva por baixo. Enquanto o homem enfaixava seu joelho com movimentos precisos e cuidadosos, Antônia o observava fascinada. Suas mãos eram firmes, mas gentis, e ele trabalhava com a concentração de alguém acostumado a cuidar de ferimentos. "O senhor é médico?" ela perguntou timidamente. O homem sorriu pela primeira vez, e o sorriso transformou seu rosto sério em algo quase paternal. "Não, mas aprendi primeiros socorros durante a Guerra do Paraguai. Servi como capitão e muitas vezes precisei tratar meus próprios homens." "Guerra do Paraguai", repetiu Antônia. Ela sabia vagamente sobre o conflito que havia terminado há apenas 4 anos, em 1870. Joaquim falava às vezes sobre como aquela guerra havia sido um desperdício de recursos e homens, mas nunca mencionava os veteranos com o respeito que mereciam. "Qual é o seu nome, senhorita?" perguntou o homem, amarrando a atadura com um laço firme, mas não apertado demais. "Antônia, senhor. Antônia Rodrigues." Ela usava o sobrenome da mãe, recusando-se a carregar o nome do padrasto. "E o senhor?" O homem se levantou, limpando as mãos num lenço branco que depois guardou no bolso. "Sou Miguel de Albuquerque, barão de São Miguel. Tenho propriedades na região de Barra Mansa." O nome caiu sobre Antônia como água fria. Um barão. Ela estava falando com um barão de verdade. Não apenas um fazendeiro rico, mas alguém com título de nobreza concedido pela coroa imperial. Antônia tentou fazer uma reverência adequada, mas quase caiu novamente por causa do joelho ferido. O barão a segurou pelo braço, estabilizando-a. "Não precisa de formalidades. Está machucada." Ele olhou ao redor, notando pela primeira vez a precariedade da propriedade. A casa pequena e mal cuidada, o galinheiro improvisado, a cerca cambaleante. "Você mora aqui sozinha?" Antônia balançou a cabeça. "Moro com meu padrasto e seus filhos, senhor." O barão franziu o senho, notando agora os outros ferimentos. O corte no lábio que ainda não havia sarado completamente. As marcas escuras nos braços que ela não conseguia esconder com o vestido de mangas curtas rasgadas. A forma como ela se encolhia ligeiramente, como um animal acostumado a apanhar. Ele havia visto escravos maltratados com essa mesma postura corporal. "Antônia, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu nervosamente. "Quem fez essas marcas em você?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Antônia não sabia como responder. Admitir os maus tratos poderia trazer consequências piores quando Joaquim descobrisse que ela havia falado com um estranho. Mas mentir para um barão também parecia errado e perigoso. Ela ficou paralisada entre o medo do presente e o medo do futuro, incapaz de formar palavras. O barão Miguel interpretou seu silêncio corretamente.
Ele havia visto o suficiente em suas décadas de vida para reconhecer uma vítima de violência doméstica. Não precisa responder se não quiser, disse ele gentilmente, mas quero que saiba que há lugares onde pode buscar ajuda. Antônia finalmente encontrou sua voz, embora fosse apenas um sussurro. Não há ajuda para gente como eu, senhor. Sou órfã, sem família, sem dinheiro, sem nada que me dê valor. Meu padrasto me mantém por obrigação, e eu pago essa dívida com trabalho. É assim que as coisas são. O barão balançou a cabeça lentamente. Não deveria ser assim. Nenhum ser humano merece ser tratado como propriedade. Ele olhou para o céu, calculando o tempo. O sol já começava a descer em direção ao horizonte. Preciso seguir viagem, mas gostaria de lhe fazer uma proposta antes de partir. Antônia o encarou surpresa. Que tipo de proposta, senhor? Ela não conseguia imaginar o que um barão poderia querer com alguém como ela. Minha propriedade em Barra Mansa precisa de empregadas domésticas. A casa é grande e minha governanta está ficando velha demais para gerenciar tudo sozinha. O trabalho seria cuidar dos quartos de hóspedes, ajudar na cozinha e servir nas refeições quando recebo visitas. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. O salário é de 12 mil réis por mês com casa, comida e uniformes fornecidos. Teria um quarto próprio e um dia de folga por semana. Antônia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 12 mil réis por mês era mais dinheiro do que ela havia tocado em toda a sua vida. Um quarto próprio significava privacidade e segurança. Comida regular significava não passar fome. Mas a oferta parecia boa demais para ser verdade. Homens ricos não ofereciam empregos para mulheres miseráveis, que encontravam caídas na estrada. Precisava haver algum truque, alguma armadilha escondida. Senhor barão, ela disse cuidadosamente, por que o senhor está me oferecendo isso? Não me conhece, não sabe se sou trabalhadora ou honesta. Pode ser que eu roube ou cause problemas. O barão sorriu novamente, e havia tristeza naquele sorriso. Estou oferecendo porque vi em seus olhos algo que reconheço. Desespero silencioso. Eu já estive desesperado também, há muito tempo, e alguém me estendeu a mão quando mais precisei. Agora posso fazer o mesmo por você. Antônia quis acreditar, quis aceitar imediatamente, mas anos de sofrimento haviam lhe ensinado cautela. E meu padrasto, senhor, ele nunca me deixaria partir assim. Diz que precisa de mim para cuidar da casa. O barão refletiu por um momento. Então retirou uma pequena bolsa de couro do bolso interno de seu paletó. Quanto ele pagaria por uma escrava para fazer o trabalho que você faz? A pergunta chocou Antônia. Não sei, senhor. Nunca pensei nisso. Uma escrava doméstica jovem custa entre 800 mil e um conto de réis atualmente, explicou o barão. Vou oferecer metade desse valor ao seu padrasto pela sua liberdade. 500 mil réis é dinheiro suficiente para ele contratar várias empregadas livres ou comprar uma escrava. Ele abriu a bolsa e Antônia viu mais dinheiro do que jamais imaginara existir num só lugar. Notas e moedas que brilhavam sob a luz do sol da tarde. O senhor faria isso por mim? Antônia perguntou, com lágrimas começando a embaçar sua visão. Ninguém nunca havia feito nada por ela sem esperar algo em troca. Mas eu não tenho como pagar de volta ao senhor. Levaria anos trabalhando para juntar 500 mil réis. O barão fechou a bolsa e aguardou de volta. Não estou pedindo que pague de volta. Considere um investimento no futuro. Você trabalhará na minha propriedade e receberá seu salário normalmente. Isso é tudo o que espero em troca. Antônia enxugou as lágrimas com as costas da mão suja. Pela primeira vez em 13 anos, sentia algo parecido com esperança crescendo dentro do peito. Quando o senhor gostaria que eu começasse, senhor barão? Ele consultou um relógio de bolso dourado. Hoje é domingo. Preciso voltar para Barra Mansa ainda esta semana, mas posso retornar no próximo sábado. Isso lhe dá tempo para se despedir e preparar suas coisas. Também me dá tempo para conversar com seu padrasto e fazer os arranjos adequados. Meu padrasto está na vila agora, mas voltará ao entardecer, informou Antônia. Se o senhor quiser falar com ele hoje... O barão balançou a cabeça. Prefiro fazer isso adequadamente, com um contrato escrito e testemunhas. Voltarei na tarde de sábado, por volta das 3 horas. Esteja pronta. Pode trazer o que tiver de pessoal,
mas providenciarei roupas e outros itens necessários quando chegar à fazenda. O barão caminhou de volta para sua carruagem, mas parou antes de subir. Virou-se para Antônia uma última vez. Só mais uma coisa. Se mudar de ideia ou se seu padrasto recusar minha oferta, envie recado através do vigário da matriz de Vassouras. Ele sabe onde me encontrar. Antônia assentiu, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Obrigada, senhor barão. O senhor não sabe o que isso significa para mim. A carruagem partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha da estrada. Antônia ficou parada onde estava, observando até que o veículo desaparecesse completamente na curva que levava de volta à estrada principal. Só então permitiu que a realidade do que havia acontecido a atingisse completamente. Um barão de verdade havia lhe oferecido um emprego, um salário, uma vida. Em menos de uma semana, poderia estar longe daquela casa de horrores, mas a esperança vinha acompanhada de medo. E se Joaquim recusasse? Ele era um homem ganancioso, mas também orgulhoso e controlador. Poderia recusar apenas para mantê-la sob seu domínio. Ou pior, poderia aceitar o dinheiro e depois criar problemas para o barão, inventando histórias sobre ela para arruinar sua reputação. Antônia conhecia bem a malícia de seu padrasto e não duvidava que ele fosse capaz de qualquer baixeza. Ela mancou de volta para casa, apoiando-se em galhos e cercas. O joelho enfaixado doía a cada passo, mas era uma dor diferente das que estava acostumada. Era uma dor que havia sido tratada com cuidado e atenção, não ignorada ou ridicularizada. Chegou ao casebre que chamava de quarto e se deitou no colchão de palha, deixando as lágrimas correrem livremente agora que estava sozinha. Chorou pela menina de 8 anos que havia perdido a mãe e ganhado um tirano. Chorou pela adolescente que havia apanhado até não conseguir se levantar e ainda assim tivera que trabalhar no dia seguinte. Chorou pela jovem de 21 anos que havia desistido de ter uma vida melhor. E chorou de alívio por finalmente ter uma possibilidade real de escapar daquele inferno pessoal. As lágrimas molharam a palha velha do colchão até que finalmente secaram e Antônia adormeceu exausta. Acordou com o som de vozes altas e risadas bêbadas. Os 3 homens haviam voltado da vila. Antônia se levantou rapidamente, limpou o rosto e mancou até a casa principal. Precisava preparar o jantar antes que Joaquim começasse a reclamar. Na cozinha, acendeu o lampião e começou a esquentar o feijão que havia sobrado do almoço. Fez farinha com torresmo e preparou uma jarra de água fresca do pote de barro. Os homens jantaram falando alto sobre a briga de galos que haviam assistido. Maurício havia ganhado 5.000 réis apostando no galo de um tal Coronel Ferreira. Sebastião havia perdido a mesma quantia apostando no oponente. Joaquim estava apenas bêbado o suficiente para estar de bom humor, mas não tanto a ponto de ficar violento. Era o melhor cenário possível. Antônia serviu-os em silêncio, torcendo para que ninguém notasse como ela mancava ou perguntasse sobre a atadura no joelho. Felizmente, os 3 homens estavam concentrados demais em suas próprias conversas para prestarem atenção nela. Quando terminaram de comer, Joaquim arrotou alto e se levantou da mesa cambaleando. Vou dormir. Amanhã acordo cedo para trabalhar na roça do capitão Nogueira. Maurício e Sebastião também se levantaram, despedindo-se do pai e saindo para suas próprias casas na vila. Antônia respirou aliviada quando finalmente ficou sozinha na cozinha. Lavou os pratos e panelas em silêncio, seu joelho latejando a cada movimento. Mas a dor física era insignificante comparada à turbulência de pensamentos em sua mente. 6 dias. Apenas 6 dias a separavam de uma nova vida. 6 dias que precisariam passar sem que Joaquim desconfiasse de nada. Se ele percebesse que ela tinha planos de partir, poderia trancá-la no quarto ou até mesmo machucá-la gravemente para impedi-la de trabalhar em outro lugar. Naquela noite, deitada em seu colchão de palha, Antônia planejou cuidadosamente os próximos dias. Precisaria agir com absoluta normalidade, não demonstrar nenhuma mudança de comportamento. Faria todas as tarefas como sempre, apanharia se necessário sem reclamar, manteria os olhos baixos e a boca fechada. 6 dias de cautela máxima para garantir 6 anos, talvez uma vida inteira de liberdade. A semana passou com uma lentidão torturante. Na segunda-feira,
Antônia acordou antes do amanhecer como sempre e preparou o café de Joaquim. O padrasto estava de mau humor por causa da ressaca e a esbofeteou porque o café estava muito quente. Ela aceitou o golpe sem reagir. Apenas abaixou a cabeça e murmurou desculpas. Na terça-feira passou o dia todo lavando roupas no riacho, esfregando até suas mãos sangrarem. Seus pensamentos, porém, estavam longe dali, imaginando como seria o quarto próprio que o barão havia prometido. Na quarta-feira pela manhã, enquanto varria o terreiro, Antônia viu uma carruagem diferente parar na estrada. Seu coração disparou, pensando que pudesse ser o barão Miguel, retornando antes do combinado. Mas era apenas um vendedor ambulante oferecendo tecidos e quinquilharias. Joaquim o mandou embora com grosserias, dizendo que não tinha dinheiro para gastar com bobagens. Antônia sentiu uma pontada de decepção, mas também de alívio. Ainda tinha 3 dias para se preparar mentalmente. Na quinta-feira, Joaquim chegou em casa mais cedo trazendo notícias. Maurício disse que o barão de São Miguel está na região visitando algumas propriedades. Um homem rico daqueles, herdeiro de terras desde a época do ouro. Dizem que perdeu a esposa há 2 anos e ficou meio recluso. Antônia fingiu desinteresse enquanto servia o jantar, mas cada palavra fazia seu coração bater mais forte. Então, o barão era viúvo. Isso explicava a tristeza que ela havia notado em seus olhos. Na sexta-feira, véspera da chegada do barão, Antônia mal conseguiu dormir. Passou a noite revirando no colchão desconfortável, alternando entre esperança e terror. E se tudo não passasse de um sonho? E se o barão tivesse mudado de ideia? E se Joaquim ficasse tão furioso com a proposta que a matasse antes de deixá-la partir? 1000 cenários catastróficos passaram por sua mente, até que finalmente o galo cantou anunciando mais um dia. Antônia se levantou com os olhos vermelhos de insônia, mas determinada a manter a rotina. Preparou o café, cuidou das galinhas, varreu a casa. Cada tarefa era realizada com cuidado extra, como se fosse a última vez. E talvez fosse mesmo. Se tudo corresse bem, em 24 horas, estaria longe daquela propriedade, iniciando uma vida completamente nova em Barra Mansa. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Durante a manhã, enquanto remendava algumas roupas de Joaquim, Antônia permitiu-se pensar no barão Miguel. Ele havia dito que voltaria no sábado às 3 horas da tarde. Era um homem de palavra. Cumpriria sua promessa? Ou teria oferecido ajuda num impulso de bondade momentânea, que depois desapareceu sob a luz fria da razão? Antônia queria acreditar que ele era diferente, que existiam pessoas boas no mundo, mas 13 anos de sofrimento haviam tornado difícil confiar em qualquer um. O meio-dia chegou e Joaquim almoçou rapidamente antes de voltar ao trabalho. Ele estaria fora até o final da tarde, o que significava que não estaria em casa quando o barão chegasse. Isso poderia ser bom ou ruim. Bom, porque não haveria confronto imediato. Ruim, porque o barão poderia ir embora sem fazer a proposta formal. Antônia decidiu que precisaria falar com o barão quando ele chegasse e explicar a situação. Talvez ele pudesse voltar mais tarde ou esperar Joaquim retornar. As horas da tarde se arrastaram como melaço grosso. Antônia não conseguia se concentrar em nenhuma tarefa. Começava a lavar uma panela e parava no meio. Pegava a vassoura e a deixava encostada na parede. Seus olhos voltavam constantemente para a estrada, procurando sinais da carruagem preta com detalhes dourados. 2 horas passaram. Depois, 2h30. Antônia começou a perder a esperança. Talvez o barão realmente tivesse mudado de ideia. Eram quase 3 horas quando finalmente ouviu o som inconfundível de cascos de cavalos e rodas de carruagem na estrada de terra. Seu coração saltou no peito. Correu até a janela da sala e espiou através da cortina rasgada. Era ele. A carruagem preta e dourada parava em frente à propriedade, e o barão Miguel descia com a mesma elegância da semana anterior. Mas desta vez ele não estava sozinho. Um homem mais velho, vestido de preto com um colarinho clerical, descia atrás dele. Antônia reconheceu o padre imediatamente. Era o padre Bonifácio, vigário da matriz de Vassouras, um homem respeitado na região que conhecia praticamente todas as famílias. Sua presença ali significava que o barão estava levando o assunto a sério, fazendo tudo de maneira formal e testemunhada. Antônia sentiu uma onda de alívio misturada com nervosismo.
alisou seu vestido surrado inutilmente e caminhou até a porta da frente, abrindo-a antes que os homens precisassem bater. Boa tarde, senhor barão. Boa tarde, padre Bonifácio. Cumprimentou ela com uma reverência desajeitada. Sua voz tremia ligeiramente, mas ela se esforçou para manter a compostura. O barão sorriu gentilmente e tirou o chapéu. Boa tarde, Antônia. Como está seu joelho? A pergunta simples, demonstrando que ele se lembrava do ferimento, tocou profundamente Antônia. Está melhor, senhor. A atadura ajudou muito. Obrigada novamente. O padre Bonifácio a observava com seus olhos pequenos e bondosos. Era um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos brancos e uma barriga pronunciada, que esticava a batina preta. Então você é a moça de quem o barão me falou. Antônia Rodrigues, filha de Josefa Rodrigues? Ela assentiu. Sim, padre. Minha mãe faleceu há 6 anos de tuberculose. O padre fez o sinal da cruz. Que Deus a tenha em sua glória. Conheci sua mãe. Era uma mulher trabalhadora e de fé. Seu padrasto está em casa? Perguntou o barão, olhando ao redor da propriedade modesta. Antônia balançou a cabeça. Não, senhor. Ele está trabalhando na fazenda do capitão Nogueira e só volta ao entardecer. Mas posso mandar buscá-lo se os senhores puderem esperar. O barão e o padre trocaram olhares. Seria melhor falarmos com ele pessoalmente, concordou o padre. O assunto é delicado e precisa ser tratado adequadamente. Os 3 ficaram em pé no terreiro por um momento desconfortável. Antônia não sabia se devia convidar os homens para entrarem na casa miserável ou se deviam esperar do lado de fora. O barão percebeu seu constrangimento. Podemos esperar aqui mesmo. O ar fresco é agradável nesta tarde. Ele caminhou até a sombra de uma árvore e ficou ali apoiado em sua bengala. O padre o seguiu e os 2 começaram a conversar em voz baixa sobre assuntos que Antônia não conseguia ouvir. Ela voltou para dentro da casa, seu coração batendo descompassado. Preparou uma jarra de água fresca e levou para os homens com 2 canecas limpas. Os senhores gostariam de beber água? O barão aceitou agradecido. É muito gentil da sua parte, Antônia. Ela serviu ambos e depois ficou ali, sem saber o que fazer. Pode voltar para suas tarefas, disse o padre gentilmente. Nós avisamos quando seu padrasto chegar. Antônia voltou para dentro da casa, mas não conseguia se concentrar em absolutamente nada. Ficava indo até a janela a cada poucos minutos, verificando se Joaquim havia chegado. Seus pensamentos eram um turbilhão caótico. Como o padrasto reagiria à proposta do barão? 500 mil réis era muito dinheiro, mas Joaquim era imprevisível. Poderia aceitar a oferta gananciosamente ou recusá-la por puro despeito. Não havia forma de prever qual caminho ele escolheria. Cerca de 1 hora depois, Antônia ouviu passos pesados se aproximando pela estrada. Era Joaquim voltando do trabalho mais cedo que o normal. Ele parou abruptamente quando viu a carruagem elegante parada em frente à sua propriedade e os 2 homens distinguidos esperando sob a árvore. Sua expressão mudou da surpresa para a desconfiança. Joaquim não gostava de estranhos em sua terra, especialmente estranhos que claramente pertenciam a uma classe social muito acima da dele. Boa tarde, disse Joaquim cautelosamente, aproximando-se dos homens. Suas roupas de trabalho estavam sujas de terra vermelha e suor. Comparado à elegância do barão e à batina limpa do padre, ele parecia exatamente o que era, um trabalhador rural pobre e sem educação refinada. Em que posso ajudar os senhores? Sua voz tinha um tom defensivo, como se esperasse problemas. O barão Miguel deu um passo à frente e estendeu a mão. Boa tarde, sou Miguel de Albuquerque, barão de São Miguel. Este é o padre Bonifácio da Matriz de Vassouras. Joaquim apertou a mão do barão com desconfiança, mas fez uma reverência respeitosa ao padre. Por mais rude que fosse, ainda tinha medo suficiente da igreja para mostrar deferência a um sacerdote. Barão e padre juntos na minha propriedade. Devo estar em apuros. Tentou fazer uma piada que saiu forçada e sem graça. O padre sorriu pacientemente. Pelo contrário, Sr. Tavares, estamos aqui para fazer uma proposta que acredito ser vantajosa para todos os envolvidos. O barão foi direto ao ponto. Conheci sua enteada Antônia na semana passada, quando ela sofreu um acidente. Prestei-lhe primeiros socorros e conversamos brevemente. Descobri que ela é uma jovem trabalhadora e educada.
Minha propriedade em Barra Mansa necessita de empregadas domésticas e gostaria de contratá-la. Joaquim franziu o senho profundamente. Contratar Antônia? Ela não tem educação nenhuma, mal sabe ler e escrever. Saber ler e escrever já é mais educação do que muitas empregadas possuem, rebateu o barão calmamente. Além disso, procuro alguém trabalhador e disposto a aprender. Antônia demonstrou essas qualidades. Joaquim cruzou os braços sobre o peito, uma postura defensiva. E se eu recusar, preciso dela aqui para cuidar da casa. Quem vai fazer o trabalho se ela for embora? Foi o momento que o barão havia aguardado. Estou preparado para compensá-lo adequadamente pela perda de sua empregada doméstica. O barão fez um gesto para o padre, que retirou um envelope grosso do bolso interno de sua batina. Estou oferecendo 500 mil réis pela liberação de Antônia de suas obrigações familiares. É metade do preço de uma escrava doméstica jovem e saudável. Com esse valor, o senhor pode contratar várias empregadas livres ou fazer outros investimentos que considerar apropriados. Joaquim arregalou os olhos ao ouvir a quantia. 500 mil réis era mais dinheiro do que ele ganhava em 2 anos de trabalho, mas a ganância lutava contra o orgulho ferido e o desejo de controle. 500 mil réis é muito dinheiro, disse ele lentamente, calculando. Mas Antônia é minha responsabilidade desde que me casei com a mãe dela. Não parece certo simplesmente vendê-la como se fosse gado. Suas palavras soavam nobres, mas o tom revelava que ele estava apenas negociando por mais dinheiro. O padre Bonifácio interveio com voz firme. Senhor Tavares, não estamos falando de vender uma pessoa. Estamos falando de libertar uma jovem de uma situação difícil para que ela possa ter uma oportunidade de vida melhor. O padre fez uma pausa significativa. E devo mencionar que tenho recebido relatos preocupantes sobre como Antônia é tratada nesta casa. Marcas de violência, privação de comida, condições de vida inadequadas, são acusações sérias que a igreja leva muito a sério. A ameaça velada estava clara. Se Joaquim recusasse a oferta generosa do barão, o padre poderia iniciar uma investigação que traria vergonha e, possivelmente, consequências legais para a família Tavares. Joaquim empalideceu. Ele não esperava que suas ações privadas tivessem chegado aos ouvidos do clero. Quem anda falando bobagem sobre minha casa? Tentou blefar. Antônia é tratada como qualquer enteada. Tem teto, comida e roupa. Não faço nada além do que qualquer padrasto faria. O padre Bonifácio apenas o encarou em silêncio, e aquele silêncio era mais condenador do que qualquer acusação verbal. Joaquim percebeu que estava encurralado entre aceitar o dinheiro ou enfrentar a exposição pública de seus maus tratos. Está bem, disse finalmente, sua voz cheia de ressentimento mal disfarçado. Aceito os 500 mil réis. Antônia pode ir trabalhar para o senhor barão. O barão Miguel assentiu, mantendo sua expressão neutra apesar do desprezo que sentia pelo homem à sua frente. Excelente. O padre Bonifácio preparou um contrato formal, estabelecendo os termos do acordo. Vamos revisá-lo juntos. Os 4 homens, incluindo Joaquim, se sentaram numa mesa improvisada no terreiro enquanto o padre desenrolava o documento. O contrato era detalhado e claro. Estabelecia que Joaquim Tavares recebia 500 mil réis como compensação pela perda dos serviços domésticos de Antônia Rodrigues. Em troca, ele liberava todos os direitos e responsabilidades sobre ela, permitindo que trabalhasse livremente para o barão de São Miguel. O documento também incluía uma cláusula importante. Joaquim concordava em não buscar, contatar ou interferir na vida de Antônia de nenhuma forma daquele momento em diante. Joaquim leu o contrato lentamente, seus lábios se movendo enquanto decodificava as palavras formais. Quando chegou à última cláusula sobre não contatar Antônia, franziu o senho. Por que essa parte? Ela não é escrava que estou vendendo. É minha enteada. O barão respondeu com voz fria. Precisamente porque ela não é escrava, mas uma pessoa livre, essa cláusula existe para proteger sua liberdade de escolha. Se desejar manter contato com o senhor no futuro, será decisão dela, não sua. A implicação era clara. O barão não confiava que Joaquim não tentaria extorquir mais dinheiro ou causar problemas no futuro. O padre Bonifácio empurrou uma caneta e tinta através da mesa. Se concordar com todos os termos, assine aqui embaixo. Eu assinarei como testemunha.
assim como meu sacristão que está esperando na carruagem. Joaquim hesitou por apenas um segundo antes de pegar a caneta. A ganância venceu. Ele assinou seu nome com caligrafia desajeitada no final do documento. O padre sinalizou para o sacristão, um jovem de aproximadamente 25 anos, que desceu da carruagem e veio testemunhar a assinatura. Depois que todos haviam assinado, o padre pegou o envelope com o dinheiro e o entregou a Joaquim. 500 mil réis conforme combinado. Conte se desejar. Joaquim não perdeu tempo. Abriu o envelope ali mesmo e contou cada nota, cada moeda, verificando se o valor estava completo. Quando confirmou que estava tudo correto, um sorriso ganancioso se espalhou por seu rosto. Está tudo certo, disse ele, guardando o envelope dentro da camisa. Olhou para a casa onde Antônia ainda esperava escondida atrás da cortina. Antônia! Gritou ele. Venha aqui! Ela saiu da casa com pernas trêmulas, ainda sem acreditar completamente que tudo estava acontecendo. Caminhou até onde os homens estavam sentados, mantendo os olhos baixos, como havia aprendido a fazer durante anos de submissão. O barão se levantou e falou com ela diretamente. Antônia, seu padrasto concordou com os termos que discutimos. Você está livre para vir trabalhar na minha propriedade em Barra Mansa. Antônia levantou os olhos lentamente, primeiro para o barão, depois para Joaquim, procurando algum sinal de que era uma armadilha ou uma piada cruel. Mas o padrasto apenas a encarou com uma mistura de ressentimento e indiferença. Pode ir buscar suas coisas, ele disse rispidamente. Quanto mais rápido você sair daqui, melhor. Aquelas foram provavelmente as palavras mais honestas que Joaquim já havia dito a ela. Antônia assentiu e correu para seu quartinho nos fundos. Suas posses cabiam numa trouxinha pequena. 2 vestidos velhos além do que estava vestindo, um par de meias remendadas, um pente com vários dentes quebrados, um terço que havia pertencido à mãe e um pequeno medalhão de latão com um retrato desbotado de Josefa. Era tudo que possuía no mundo, tudo que restava de 21 anos de vida. Amarrou a trouxinha com um cordão e deu uma última olhada no quartinho miserável que havia sido sua prisão por tantos anos. Quando Antônia voltou ao terreiro carregando sua trouxinha patética, encontrou os homens já de pé, prontos para partir. O padre Bonifácio fez o sinal da cruz sobre ela. Que Deus a proteja e guie seus passos, minha filha. Você está começando uma nova vida hoje. Faça bom uso dessa oportunidade. Antônia ajoelhou-se e beijou o anel do padre, emocionada demais para falar. Quando se levantou, seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. O barão Miguel ofereceu sua mão para ajudá-la a subir na carruagem. Antônia hesitou por um segundo, olhando para trás uma última vez. A casinha onde havia sofrido tanto, o terreiro onde havia caído tantas vezes, o galinheiro onde às vezes se escondia para chorar em paz. Tudo ficaria para trás agora. Ela aceitou a mão do barão e subiu na carruagem, sentando-se no banco estofado, que era mais confortável do que qualquer lugar onde havia sentado em toda a sua vida. O padre também subiu, sentando-se ao lado do barão no banco oposto ao dela. O sacristão fechou a porta e subiu na boleia junto com Tobias, o cocheiro. Antes que a carruagem partisse, Joaquim se aproximou da janela e olhou para Antônia uma última vez. Não venha me procurar se as coisas não derem certo lá. Você fez sua escolha. Antônia o encarou diretamente pela primeira vez em anos. Não se preocupe, nunca mais voltarei aqui. Havia uma força em sua voz que surpreendeu até ela mesma. A carruagem começou a se mover, lentamente a princípio, depois ganhando velocidade. Antônia não olhou para trás. Manteve os olhos fixos à frente em direção ao futuro desconhecido que a aguardava. Ao seu lado, o barão observava seu perfil com uma expressão pensativa. Antônia, há algumas coisas que preciso explicar sobre o trabalho na fazenda e sobre minha casa. Ela virou-se para ele atenta. Sim, senhor barão. Estou pronta para ouvir. Primeiro, sobre as condições de trabalho. Você terá um quarto próprio no andar superior da casa grande, junto com as outras empregadas. O quarto é simples, mas confortável, com cama, guarda-roupa e uma escrivaninha pequena. Receberá 3 uniformes completos que deverão ser mantidos limpos e bem cuidados. As refeições serão feitas na cozinha junto com os outros empregados, 3 vezes ao dia. A cada palavra, Antônia sentia a realidade de sua nova vida se tornando mais concreta,
3 refeições por dia, um quarto de verdade, uniformes limpos. Seu horário de trabalho será das 6 da manhã até as 8 da noite, com 2 horas de intervalo durante o dia para descanso e refeições. Aos domingos, terá a tarde livre para ir à missa e cuidar de assuntos pessoais. O barão fez uma pausa. Quanto ao salário, como mencionei, serão 12 mil réis por mês. Metade será paga diretamente a você. A outra metade será depositada em uma caderneta de poupança em seu nome. Dessa forma, quando decidir seguir seu próprio caminho, terá economias para começar. Antônia mal podia acreditar no que ouvia. Metade de seu salário seria guardada para ela construir um futuro. Ninguém nunca havia pensado em seu futuro antes. Senhor barão, o senhor é generoso demais comigo. Não sei como agradecer. O barão balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Estou oferecendo um trabalho honesto por um salário justo. Você agradecerá cumprindo suas responsabilidades com dedicação e honestidade. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas preciso ser claro sobre uma coisa. Espero excelência de todos meus empregados. Não tolero preguiça, desonestidade ou desrespeito. O tom sério do barão fez Antônia endurecer a espinha. Pode ter certeza que trabalharei duro, senhor. Nunca fui preguiçosa ou desonesta. Trabalho é tudo que conheço. O padre, que havia permanecido calado durante a conversa, finalmente falou. Barão, você não mencionou a senhora Teodora. Antônia precisa saber sobre a governanta. O barão pareceu ligeiramente desconfortável com o assunto. Ah, sim, senhora Teodora. Ela é minha governanta há 20 anos, desde antes de meu casamento. É uma mulher muito competente, mas também muito exigente. Teodora administra toda a casa com mão de ferro, continuou o barão. Ela estabelece os horários, distribui as tarefas e supervisiona o trabalho de todas as empregadas. Você responderá diretamente a ela, não a mim. Se tiver algum problema ou dúvida, deve procurá-la primeiro. Havia algo no tom do barão que deixou Antônia ligeiramente preocupada. A forma como ele falava da governanta sugeria que a mulher não seria fácil de lidar. Mas depois de sobreviver a 13 anos com Joaquim, Antônia sentia que poderia lidar com qualquer desafio. A viagem até Barra Mansa levaria aproximadamente 5 horas, passando por Vassouras e seguindo pela estrada que cortava o Vale do Paraíba. O padre desceria na matriz de Vassouras, onde residia, deixando apenas Antônia e o barão para o resto da jornada. Enquanto a carruagem balançava suavemente pela estrada de terra, Antônia observava a paisagem pela janela. Campos de café se estendiam até onde a vista alcançava, intercalados com áreas de mata fechada e pequenos povoados. Quando chegaram à vila de Vassouras, o padre se despediu de ambos com bênçãos e palavras de encorajamento para Antônia. Lembre-se, minha filha, Deus tem planos para você. Confie nele e em sua própria força interior. Depois que o padre desceu, a carruagem continuou sua jornada. Agora sozinha com o barão no espaço fechado do veículo, Antônia se sentiu subitamente tímida. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que o barão finalmente falou, sua voz mais suave do que antes. Antônia, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu nervosamente. Sim, senhor barão. Ele a estudou com olhos que pareciam ver através de suas defesas cuidadosamente construídas. Por que você nunca fugiu? Você é jovem e capaz. Poderia ter buscado trabalho em outro lugar, procurado ajuda da igreja ou das autoridades. Por que permaneceu numa situação tão claramente abusiva por tanto tempo? A pergunta pegou Antônia desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado sobre suas escolhas ou a falta delas. Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Fugi uma vez, senhor. Tinha 14 anos e não aguentava mais apanhar. Caminhei até a vila e pedi ajuda ao delegado. Ela fez uma pausa, a lembrança ainda dolorosa mesmo 7 anos depois. O delegado disse que não podia interferir em assuntos de família, que padrasto tinha direito de corrigir enteada como achasse melhor. Então procurei trabalho nas casas da vila, mas ninguém queria contratar uma menina sem referências, sem família respeitável. Diziam que eu poderia ser ladra ou ter maus costumes. Passei 3 dias dormindo debaixo de pontes, comendo restos que encontrava. No 3º dia, Joaquim me encontrou, me arrastou de volta para casa e me bateu até eu não conseguir levantar. Depois disso, nunca mais tentei fugir. Aprendi que não tinha para onde ir. Ninguém me quereria. O barão ouvia em silêncio,
seu rosto uma máscara de controle cuidadoso que escondia a raiva que sentia pela injustiça. Entendo. O mundo não é gentil com mulheres sozinhas, especialmente as jovens e sem recursos. É uma falha grave em nossa sociedade. Ele olhou pela janela para as fazendas que passavam. Posso prometer uma coisa, Antônia. Enquanto trabalhar para mim, terá não apenas um emprego, mas também proteção. Se algum dia quiser partir, darei referências honestas para ajudá-la a encontrar outra posição. Antônia sentiu lágrimas picar em seus olhos novamente. Bondade ainda era algo tão estranho para ela que a desarrumava emocionalmente. O senhor é muito bom, senhor barão, mas posso perguntar por que está fazendo tudo isso por mim? Não é comum um nobre se preocupar com o destino de uma camponesa. O barão ficou em silêncio por tanto tempo que Antônia pensou que talvez tivesse sido indelicada ao fazer a pergunta. Mas finalmente ele respondeu, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Minha falecida esposa, Helena, era muito parecida com você em alguns aspectos. Não na origem, pois ela vinha de família tradicional, mas na força de caráter, na resiliência diante do sofrimento. Ele olhou diretamente para Antônia. Helena sofria de uma doença degenerativa dos ossos. Durante os últimos 5 anos de sua vida, experimentou dor constante, mas nunca se queixou. Nunca perdeu a gentileza ou a preocupação com outros. Ela tinha um projeto ajudando mulheres em situações difíceis. Quando Helena faleceu há 2 anos, prometi a mim mesmo que continuaria seu trabalho da forma que pudesse. Quando vi você na estrada, ferida e claramente sofrendo, mas ainda assim mantendo dignidade, pensei nela. Pensei que Helena gostaria que eu ajudasse. O barão limpou a garganta, claramente emocionado pela lembrança. Antônia sentiu uma conexão profunda com aquele homem que havia perdido alguém amado, e ainda assim escolhia honrar a memória através de atos de bondade. Sinto muito pela perda de sua esposa, senhor barão. Ela devia ser uma mulher extraordinária. O barão sorriu tristemente. Era. A casa nunca mais foi a mesma depois que ela partiu. É grande demais, silenciosa demais. Por isso passo tanto tempo viajando pela província, visitando outras propriedades, cuidando de negócios. Qualquer coisa para não ficar sozinho naquele casarão cheio de lembranças. A conversa foi interrompida pelo cocheiro, anunciando que logo chegariam a Barra Mansa. Antônia olhou pela janela com renovado interesse. A vila era consideravelmente maior que Vassouras, com ruas mais largas e construções mais imponentes. Havia uma praça central com uma fonte, várias lojas comerciais e 2 igrejas que ela conseguia ver. Pessoas bem vestidas caminhavam pelas calçadas e carruagens transitavam em ambas as direções. A carruagem não parou na vila, mas continuou além dela, seguindo por uma estrada ladeada por palmeiras imperiais. Depois de cerca de 3 quilômetros, viraram numa entrada marcada por 2 portões de ferro trabalhado. Um escravo jovem correu para abrir os portões, fazendo uma reverência profunda quando a carruagem passou. A propriedade que se descortinou diante de Antônia era diferente de tudo que ela já havia visto. A estrada de acesso era pavimentada com pedras regulares e percorria cerca de meio quilômetro através de jardins magnificamente cuidados. Havia canteiros de rosas, jasmins e outras flores que Antônia não conseguia nomear. Fontes ornamentais jorravam água cristalina. Estátuas de mármore representando figuras mitológicas pontuavam o paisagismo. E no final da estrada, erguendo-se majestosa contra o céu do fim de tarde, estava a Casa Grande. Era um sobrado colonial de 2 andares, pintado de branco com detalhes em azul colonial. A fachada tinha pelo menos 20 janelas com venezianas verdes. Um alpendre amplo com colunas de madeira entalhada circundava todo o primeiro andar. É aqui que o senhor mora? Antônia perguntou com voz embargada pela admiração e um toque de medo. A casa era tão grande que parecia um palácio. O barão sorriu diante de sua reação. Sim, esta é a Fazenda Santa Helena, batizada em homenagem à minha esposa. A propriedade tem 500 alqueires dedicados principalmente ao café, mas também temos criação de gado e uma pequena plantação de cana para a produção de açúcar e aguardente. Antônia mal podia processar a escala daquilo tudo. 500 alqueires era uma área inimaginável para alguém que havia crescido em 3 alqueires pobres.
A carruagem parou em frente à escadaria de mármore que levava à entrada principal. Tobias desceu rapidamente da boleia e abriu a porta, oferecendo a mão para Antônia descer. Ela aceitou timidamente, pisando pela primeira vez no solo de sua nova vida. O ar aqui cheirava diferente, fresco e perfumado pelas flores dos jardins. Pássaros cantavam nas árvores ao redor. Havia uma paz naquele lugar, que contrastava violentamente com a tensão constante que ela havia vivido nos últimos anos. A porta principal da casa se abriu e uma figura feminina apareceu no topo da escadaria. Era uma mulher de aproximadamente 50 anos, alta e magra como um poste. Vestia um vestido preto severo que ia do pescoço aos tornozelos, sem nenhum adorno ou enfeite. Seu cabelo grisalho estava preso num coque tão apertado que puxava a pele do rosto, dando-lhe uma expressão permanentemente severa. Seus olhos, pequenos e escuros, examinaram Antônia da cabeça aos pés com clara desaprovação. "Senhor Barão, bem-vindo de volta", disse a mulher com voz grave e controlada. Ela desceu as escadas com passos medidos, mantendo uma postura ereta e rígida. "Vejo que trouxe a nova empregada." A forma como ela disse empregada deixava claro que tinha opiniões sobre o assunto. O barão não pareceu notar ou escolheu ignorar o tom. "Sim, Teodora. Esta é Antônia Rodrigues. Antônia, esta é senhora Teodora Mendes, minha governanta e administradora da casa." Antônia fez uma reverência desajeitada, segurando sua trouxinha com força. "É uma honra conhecê-la, senhora." Teodora não retribuiu o cumprimento. Simplesmente continuou observando Antônia, como se ela fosse um cavalo no mercado, que precisava ser avaliado. "É muito magra", disse finalmente, falando com o barão como se Antônia não estivesse presente. "E essas roupas são um desastre. Vai precisar de um banho completo antes de vestir qualquer uniforme da casa. Não quero que traga pragas ou doenças para dentro." Antônia sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ela sabia que suas roupas eram miseráveis e que provavelmente tinha piolhos, algo impossível de evitar vivendo nas condições em que vivia. Mas ouvir aquilo dito em voz alta, com tanto desdém, trouxe de volta todos os anos de humilhação. O barão, no entanto, interveio com voz firme. "Teodora, lembro que Antônia é nova aqui e está sob nossa proteção. Trate-a com o respeito devido a qualquer membro da casa." Teodora inclinou a cabeça levemente, aceitando a repreensão, mas seus olhos, quando encontraram os de Antônia, estavam frios como gelo. "Naturalmente, senhor barão. Apenas estava sendo prática sobre as necessidades imediatas." Ela estendeu uma mão magra em direção a Antônia. "Venha comigo, menina. Vou mostrar onde ficam os aposentos dos empregados e providenciar seu banho." Antônia olhou para o barão, buscando algum tipo de encorajamento. Ele assentiu gentilmente. "Vá com a senhora Teodora. Ela cuidará de tudo o que precisa." Antônia seguiu a governanta para dentro da casa, passando pela porta principal que dava para um hall de entrada impressionante. O piso era de mármore, com padrões geométricos em preto e branco. As paredes eram decoradas com papel de parede importado em tons de verde e dourado. Retratos de família em molduras douradas pendoavam em intervalos regulares. Um lustre de cristal enorme pendia do teto alto, com dezenas de velas que, quando acesas, deviam iluminar o espaço todo com luz brilhante. Mas Teodora não deu tempo para Antônia admirar nada. Atravessaram o hall rapidamente e viraram por um corredor lateral que levava às áreas de serviço. A decoração aqui era muito mais simples, com paredes caiadas e piso de tábuas enceradas. Passaram pela cozinha, onde Antônia viu brevemente 3 mulheres trabalhando em fogões enormes e uma despensa maior que a casa inteira de Joaquim. Subiram uma escada estreita e íngreme que levava ao segundo andar dos fundos. O corredor do segundo andar dos fundos tinha 6 portas, 3 de cada lado. Teodora abriu a segunda porta à direita, revelando um quarto pequeno, mas infinitamente melhor do que qualquer lugar onde Antônia já havia dormido. Havia uma cama de ferro com colchão de verdade e lençóis brancos limpos. Um guarda-roupa de madeira simples, mas sólida. Uma escrivaninha pequena com uma cadeira. Uma janela com cortinas brancas que dava para os fundos da propriedade. Um espelho na parede. E uma bacia com jarra para lavar-se. "Este será seu quarto", disse Teodora com voz neutra.
Espera-se que o mantenha impecavelmente limpo e organizado. Farei inspeções semanais e qualquer desleixo será punido com desconto no salário. Ela caminhou até o guarda-roupa e o abriu, revelando 3 uniformes pendurados. Eram vestidos simples de algodão cinza, com aventais brancos e toucas brancas para cobrir os cabelos. Estes são seus uniformes. Cada um deve durar pelo menos 3 anos se for cuidadosa. Se precisar de remendos, venha me procurar. Teodora então apontou para a janela. Vê aquela construção menor ali? É a casa de banhos dos empregados. Há uma banheira grande de cobre onde pode se lavar. Vou mandar prepararem água quente para você agora. Enquanto isso, tire essas roupas horríveis e enrole-se neste lençol. Ela jogou um lençol velho sobre a cama. Deixe as roupas velhas no corredor. Vou mandá-las queimar. Não quero que contaminem nada nesta casa. A ideia de perder seus únicos vestidos, mesmo que fossem miseráveis, deixou Antônia ansiosa. Mas ela não ousou discutir. Depois que Teodora saiu, fechando a porta com firmeza, Antônia finalmente permitiu-se relaxar um pouco. Sentou-se na cama e testou a maciez do colchão. Era inacreditável. Tinha enchimento de algodão de verdade, não palha. Os lençóis cheiravam a lavanda e sabão. Ela deitou por apenas 1 segundo, sentindo o conforto envolvê-la. Lágrimas rolaram silenciosamente por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio tão profundo que parecia doloroso. Finalmente, depois de tantos anos, tinha um lugar que poderia chamar de seu, mas não havia tempo para sentimentalismos. Antônia se levantou e começou a tirar seu vestido surrado. Foi quando notou pela primeira vez, refletida no espelho, a extensão real de seu corpo maltratado. Roxos em vários estágios de cura coloriam seus braços, suas costelas, suas coxas. Cicatrizes brancas de queimaduras antigas marcavam sua pele em vários lugares. Seus ossos eram proeminentes demais, evidência de anos de desnutrição. Ela parecia um esqueleto mal coberto de pele. Como o barão havia olhado para aquilo e visto alguém digno de ser ajudado? Enrolada no lençol, Antônia pegou sua trouxinha com as poucas posses pessoais e guardou-as cuidadosamente na escrivaninha. O terço da mãe, o medalhão com o retrato desbotado, o pente quebrado, eram tudo que tinha do passado, tudo que a conectava à mulher que sua mãe havia sido antes da doença levá-la. Batidas firmes na porta, a fizeram pular. "O banho está pronto", anunciou uma voz jovem do outro lado. Antônia abriu a porta e encontrou uma menina de aproximadamente 15 anos, negra, vestida num uniforme similar ao que Antônia usaria. "Meu nome é Benedita", disse a menina com um sorriso tímido. "Sou escrava da casa e trabalho principalmente na lavanderia. Senhora Teodora mandou eu mostrar onde fica a casa de banhos e ajudar você a se lavar se precisar." Havia bondade genuína nos olhos grandes de Benedita e Antônia sentiu uma pontada de alívio. Pelo menos tinha alguém que não parecia hostil. "Obrigada, Benedita. Eu apreciaria a ajuda, sim." As duas caminharam juntas pelo corredor e desceram uma escada diferente que levava diretamente ao quintal dos fundos. A casa de banhos era uma construção pequena de alvenaria com teto de telhas. Dentro, havia uma banheira grande de cobre já cheia de água fumegante. Sabonetes, esponjas e toalhas limpas estavam arrumados numa prateleira de madeira. Benedita fechou a porta atrás delas e começou a ajudar Antônia. "Primeira vez que toma banho em banheira?" perguntou a menina enquanto despejava um líquido perfumado na água. Antônia assentiu, envergonhada de admitir. "Sempre me lavei no riacho ou com bacia de água fria." "Não precisa ter vergonha", disse Benedita gentilmente. "A maioria das pessoas não tem banheira. Eu mesma só comecei a usar quando vim trabalhar aqui." Ela ajudou Antônia a entrar na água quente. A sensação foi tão maravilhosa que Antônia soltou um gemido involuntário de prazer. A água quente envolvia seu corpo dolorido como um abraço gentil, relaxando músculos que ela nem sabia que estavam tensos. "O líquido que coloquei é extrato de flores. Ajuda a limpar e deixa a pele cheirosa", explicou Benedita. Durante a próxima hora, Benedita trabalhou metodicamente. Lavou os cabelos de Antônia 3 vezes com sabão forte para matar qualquer piolho. Depois aplicou uma mistura de vinagre diluído como tratamento final. Esfregou cada centímetro do corpo de Antônia com esponja e sabão,
sendo cuidadosa ao redor dos ferimentos mais recentes. A água precisou ser trocada 2 vezes, porque ficava escura com a sujeira que saía. Finalmente, quando Antônia saiu da banheira pela 3ª vez, estava verdadeiramente limpa pela primeira vez em anos. Benedita a envolveu numa toalha grande e macia e começou a secar seus cabelos. "Você tem cabelo bonito", comentou a menina. "Quando secar, vai brilhar. É castanho com reflexos dourados. Minha avó dizia que cabelo assim é sinal de boa sorte." Antônia sorriu, tocada pela gentileza. "Obrigada, Benedita. Você é muito boa comigo. Senhora Teodora não parece gostar muito de mim." A menina hesitou, claramente desconfortável em falar sobre a governanta. "Senhora Teodora é difícil com todo mundo no começo", disse finalmente em voz baixa. "Mas se você trabalhar duro e seguir todas as regras dela, eventualmente ela para de ser tão severa. O problema é que ela está aqui há tanto tempo que acha que a casa é dela, não do barão." Benedita olhou ao redor nervosamente, como se temesse que alguém pudesse ouvi-la. "Entre nós, muitas das outras empregadas não gostam dela, mas ninguém ousa desafiar porque ela tem poder absoluto sobre contratações e demissões." Depois do banho, Benedita levou Antônia de volta ao quarto e a ajudou a vestir um dos uniformes. O vestido cinza era simples, mas bem feito, com costuras firmes e tecido de boa qualidade. O avental branco amarrava na cintura e cobria a frente do vestido. A touca branca escondia completamente os cabelos. Quando Antônia se olhou no espelho, mal reconheceu a pessoa refletida. Limpa, vestida adequadamente, não parecia mais a criatura miserável que havia sido naquela manhã. "Agora preciso levar você para conhecer o resto da equipe", disse Benedita. "Mas primeiro vamos à cozinha. Você deve estar morrendo de fome." A menção à comida fez o estômago de Antônia roncar alto. Ela não havia comido nada desde o café da manhã miserável daquela manhã. Eram agora quase 6 horas da tarde, e a fome era uma dor constante em seu abdômen. As duas desceram para a cozinha, onde o jantar dos empregados estava sendo preparado. A cozinha da fazenda Santa Helena era um mundo em si mesma. 2 fogões enormes a lenha ocupavam uma parede inteira. Prateleiras cheias de panelas de cobre e ferro se estendiam até o teto. Uma mesa de trabalho grande e sólida dominava o centro do espaço. E os cheiros, Antônia nunca havia cheirado tantas coisas deliciosas ao mesmo tempo. Carne assada, feijão temperado, pão fresco, doces sendo preparados. Seu estômago roncar novamente, mais alto desta vez. Uma mulher negra e gorda de aproximadamente 40 anos se virou ao ouvir o barulho. Seus olhos eram bondosos, apesar da expressão cansada. "Então você é a menina nova que o barão trouxe. Sou Felícia, cozinheira-chefe desta casa há 15 anos. Ela limpou as mãos gordurosas num avental e examinou Antônia com aprovação. "Você é magra demais. Vou precisar engordar você, senão o barão vai pensar que não alimento direito o meu pessoal." Felícia pegou um prato e começou a enchê-lo generosamente. Arroz branco e soltinho, feijão preto com pedaços de carne de porco, couve refogada, um pedaço grande de frango assado e farinha de mandioca torrada. Era mais comida do que Antônia comia em 3 dias na casa de Joaquim. "Senta ali e come tudo", ordenou Felícia, apontando para uma mesa comprida onde vários outros empregados já estavam jantando. "E não tenha vergonha de repetir se ainda tiver fome." Antônia sentou-se timidamente no final da mesa. Os outros empregados a olhavam com curiosidade, mas não hostilidade. Havia 2 homens jovens, provavelmente trabalhadores da lavoura, que também comiam na cozinha. 3 mulheres de várias idades, todas vestindo uniformes similares ao de Antônia. E um menino de talvez 10 anos que ajudava a carregar lenha para os fogões. "Sou Lúcia", apresentou-se uma das mulheres, de aproximadamente 30 anos, com um rosto simpático. "Trabalho como arrumadeira há 6 anos. Se precisar de ajuda para aprender as rotinas, pode me procurar." Antônia agradeceu timidamente e começou a comer. A primeira garfada de arroz com feijão quase a fez chorar. Estava quente, bem temperado e delicioso, de uma forma que ela havia esquecido que comida podia ser. Ela se forçou a comer devagar, com modos adequados, mesmo que seu instinto fosse devorar tudo rapidamente antes que alguém tirasse dela. Os anos de privação haviam criado reflexos difíceis de ignorar.
Mas ninguém ia tirar sua comida. Ela estava segura aqui. Quando terminou o primeiro prato, Felícia apareceu com mais comida sem que Antônia precisasse pedir. Coma, menina. Você tem anos de fome para compensar. A bondade simples daquela mulher que mal a conhecia tocou profundamente Antônia. Ela comeu o segundo prato mais devagar, saboreando cada garfada. Depois veio sobremesa, um doce de goiaba com queijo que derretia na boca. Antônia nunca havia provado nada tão maravilhoso em toda a sua vida. Depois do jantar, Lúcia levou Antônia para um tour rápido pela casa. Mostraram-lhe onde ficava a despensa, onde os uniformes limpos eram guardados, onde ficava a lavanderia. Explicaram o sistema de sinos que o barão usava para chamar empregados quando precisava de algo. Mostraram os quartos de hóspedes que Antônia seria responsável por manter limpos. Eram 7 quartos no total, cada um maior e mais luxuoso que toda a casa de Joaquim. O barão não recebe muitos visitantes ultimamente, explicou Lúcia enquanto atravessavam um dos quartos de hóspedes. Desde que a baronesa faleceu, ele se fechou muito. Antes, a casa estava sempre cheia de convidados, festas, jantares. Agora ele passa a maior parte do tempo trancado no escritório ou viajando. Havia uma tristeza genuína na voz de Lúcia. Claramente ela havia gostado da falecida baronesa e lamentava as mudanças que sua morte havia trazido. Como era a baronesa? Antônia perguntou timidamente. Lúcia sorriu com nostalgia. Era uma senhora maravilhosa, gentil com todos, sempre preocupada com o bem-estar dos empregados e escravos. Ela tinha um projeto ajudando mulheres pobres da região, ensinando-as a ler e dando-lhes trabalho honesto. O barão continua financiando o projeto até hoje em memória dela. A descrição confirmava o que o barão havia contado durante a viagem. Helena realmente havia sido uma pessoa excepcional. Senhora Teodora também trabalhava aqui quando a baronesa era viva? Perguntou Antônia, curiosa sobre a governanta severa. Lúcia fez uma expressão complicada. Sim, Teodora está aqui há mais de 20 anos. Ela foi contratada pela mãe do barão quando ele era ainda solteiro. Há rumores. Bem, não devo falar mal dos outros, mas a hesitação de Lúcia despertou ainda mais a curiosidade de Antônia. Que rumores? Lúcia olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas antes de sussurrar. Dizem que Teodora era apaixonada pelo barão antes dele se casar. Antônia arregalou os olhos. Aquilo explicaria muito sobre o comportamento da governanta. Ela alguma vez tentou algo? Lúcia balançou a cabeça rapidamente. Não que eu saiba. Teodora sempre foi muito profissional e nunca cruzou limites. Mas dizem que quando o barão anunciou seu noivado com Helena, Teodora ficou trancada em seu quarto chorando por 3 dias. Depois disso, nunca mais demonstrou nenhuma emoção sobre nada. Tornou-se a mulher de gelo que conhecemos hoje. A revelação lançava nova luz sobre a hostilidade de Teodora. Talvez ela visse em cada nova empregada jovem uma potencial rival pela atenção do barão. Era uma situação triste, mas também preocupante. Antônia precisaria ter muito cuidado para não despertar ainda mais a antipatia da governanta. Agradeço por me contar, disse ela a Lúcia. Vou tentar não causar problemas com senhora Teodora. Lúcia riu baixinho. Boa sorte com isso. Teodora acha problema em tudo. Quando voltaram ao corredor dos quartos dos empregados, já era quase 9 horas da noite. Antônia estava exausta, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tantas coisas haviam acontecido num único dia que sua mente mal conseguia processar tudo. Despediu-se de Lúcia e entrou em seu quarto, fechando a porta pela primeira vez. Pela primeira vez em 13 anos, tinha uma porta que podia fechar entre ela e o resto do mundo. Tinha privacidade. Tinha segurança. Sentou-se na cama e olhou ao redor do quartinho que agora era seu. Pequeno pelos padrões da casa grande, mas um palácio comparado ao que conhecera. Levantou-se e foi até a janela, abrindo as cortinas. A noite estava clara e pela janela conseguia ver as estrelas brilhando no céu escuro. Além dos jardins, via as luzes trêmulas das senzalas onde os escravos da fazenda viviam. Mais além, a escuridão completa da plantação de café que se estendia por hectares. Antônia tirou o uniforme cuidadosamente e o pendurou no guarda-roupa. Vestiu uma camisola simples de algodão que encontrou dobrada na gaveta da escrivaninha.
Depois, apagou a vela que iluminava o quarto e se deitou na cama pela primeira vez. O colchão era macio, os lençóis eram limpos e cheirosos, o travesseiro era confortável. Ela esperava adormecer imediatamente pela exaustão, mas ao invés disso, permaneceu acordada por horas, seu corpo relaxado, mas sua mente acelerada. Pensou em sua mãe, Josefa, e desejou que ela estivesse viva para ver isso, para saber que sua filha havia finalmente escapado do inferno que Joaquim criara. Pensou em todos os anos de sofrimento, todas as pancadas, todas as humilhações. Haviam valido a pena se o resultado era isto? Não, decidiu. Nenhuma quantidade de sofrimento valia a pena. Mas pelo menos o sofrimento havia terminado. Agora começava uma nova fase, cheia de possibilidades e esperança. Quando finalmente adormeceu, Antônia sonhou com campos de flores e céus azuis, sonhos pacíficos que não tinha há anos. Acordou ao som de um sino tocando insistentemente. Levou alguns segundos para se lembrar onde estava. O quarto limpo e confortável, a janela com cortinas, o uniforme pendurado no guarda-roupa. Não era um sonho, era real. Levantou-se rapidamente e olhou pela janela. Ainda estava escuro lá fora, mas havia uma claridade tênue no horizonte, anunciando o amanhecer. Antônia se vestiu rapidamente com o uniforme limpo, prendeu os cabelos sob a touca branca e desceu para a cozinha. Felícia já estava lá, acendendo os fogões e preparando o café da manhã. Bom dia, menina. Dormiu bem? Antônia sorriu genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Dormi maravilhosamente, senhora Felícia. Foi a melhor noite de sono que tive em anos. A cozinheira grunhiu satisfeita. Bom, agora senta ali e toma seu café. Hoje, senhora Teodora vai te ensinar suas obrigações. O café da manhã dos empregados era fartura. Pão fresco com manteiga, café com leite, bolo de fubá, frutas frescas. Antônia comeu moderadamente, temendo que seu estômago, acostumado à privação, não lidasse bem com tanta abundância. Estava terminando quando Teodora entrou na cozinha com sua postura rígida característica. Antônia, venha comigo. Vou explicar suas responsabilidades e espero atenção total. Não repetirei instruções. Durante as próximas 2 horas, Teodora conduziu Antônia através de uma série detalhada de instruções. Explicou como os quartos de hóspedes deviam ser limpos, começando sempre pelo canto mais distante da porta e trabalhando em direção à saída para não pisar em áreas já limpas. Mostrou como fazer a cama com cantos de 90 graus perfeitos nos lençóis. Demonstrou a técnica correta para tirar pó dos móveis de madeira sem danificar o verniz. Ensinou como lavar janelas sem deixar marcas. Cada quarto deve ser aspirado diariamente, mesmo que não esteja ocupado. Instruiu Teodora sua voz monótona, mas autoritária. Poeira se acumula rapidamente e não tolerarei desleixo. As cortinas devem ser sacudidas semanalmente e lavadas mensalmente. Os espelhos devem brilhar sem uma única mancha. As roupas de cama devem ser trocadas 2 vezes por semana, mais frequentemente se houver hóspedes. A lista de tarefas parecia interminável e o padrão de excelência era impossível de alcançar. Mas Antônia absorvia cada palavra, cada demonstração com concentração total. Ela havia sobrevivido a 13 anos de maus tratos. Podia certamente lidar com uma governanta exigente. Além disso, havia uma diferença fundamental. Aqui, ela recebia instruções claras sobre o que era esperado. Em casa de Joaquim, as regras mudavam constantemente conforme o humor dele, tornando impossível acertar. Pelo menos aqui, ela sabia exatamente o que fazer para evitar punições. Depois das instruções teóricas, Teodora levou Antônia para o primeiro quarto de hóspedes e a observou enquanto ela limpava sob supervisão. Cada movimento de Antônia era observado criticamente. Você está usando muita água na janela. Menos água, mais pressão no pano. Veja como fica marcado quando você usa demais. Antônia corrigiu imediatamente. Os cantos da cama não estão perfeitos. Refaça até ficarem em ângulo reto exato. Antônia refez 3 vezes até Teodora finalmente aprovar, com um aceno de cabeça mínimo. Levou 4 horas para limpar um único quarto, sob a supervisão rigorosa de Teodora. Quando terminaram, Antônia estava exausta, mas orgulhosa. O quarto realmente brilhava. Cada superfície estava impecável, cada objeto em seu lugar exato,
cada centímetro perfeito. Aceitável para um primeiro esforço, disse Theodora, e aquelas palavras frias foram provavelmente o maior elogio que ela era capaz de dar. Amanhã você limpará este quarto novamente, mas desta vez sozinha. Espero o mesmo padrão de qualidade. O resto do dia passou rapidamente. Antônia almoçou com os outros empregados, uma refeição farta de carne guisada com legumes e arroz. Depois, ajudou Lúcia a lavar roupas de cama na lavanderia, uma construção separada atrás da casa principal. Era trabalho pesado, esfregando lençóis enormes em tanques de água quente com sabão, torcendo-os e estendendo-os para secar ao sol. Mas era trabalho honesto, pago, feito em companhia de pessoas que não a maltratavam. Durante a tarde, enquanto trabalhava, Antônia observava a vida da fazenda ao seu redor. Escravos indo e vindo dos campos de café, carregando ferramentas e cestos. Um grupo de crianças escravas brincando perto das senzalas, sob a supervisão de uma mulher idosa. Cavaleiros chegando e partindo, provavelmente administradores ou feitores reportando ao barão. Era um mundo complexo e organizado. Uma pequena sociedade funcionando com precisão sob o comando do barão Miguel. Ao final da tarde, quando o sol começava a descer no horizonte tingindo o céu de laranja e roxo, Antônia finalmente teve uma pausa. Sentou-se na beira do tanque de lavar roupa, com os braços doloridos e as mãos vermelhas da água quente e do sabão forte. Mas era uma dor boa, produtiva. Dor de trabalho honesto, não de pancadas injustas. Lúcia se sentou ao seu lado, também aproveitando alguns minutos de descanso. Primeiro dia completo. Como está se saindo? Estou bem, respondeu Antônia honestamente. É muito trabalho, mas não me importo. É melhor do que qualquer coisa que já tive. Lúcia sorriu compreensiva. Sei de onde você veio. Não com detalhes, mas o barão mencionou que sua situação anterior era difícil. Ele tem bom coração, sempre ajudando pessoas necessitadas. Às vezes acho que ele faz isso para preencher o vazio que a baronesa deixou. A tristeza voltou à voz de Lúcia ao mencionar a falecida senhora da casa. Você a conheceu bem? A baronesa Helena? Perguntou Antônia, curiosa sobre a mulher que havia inspirado tanta devoção. Lúcia assentiu com entusiasmo. Conheci sim. Ela era incrível, sempre gentil, sempre interessada em como estávamos. Uma vez eu adoeci com febre muito alta, e ela mesma cuidou de mim, trazendo remédios, trocando as compressas frias na minha testa. Senhora Theodora reclamou que não era adequado uma baronesa cuidar de empregada, mas Senhora Helena não ligou. Como ela faleceu? Antônia perguntou suavemente, temendo que a pergunta fosse invasiva demais. Mas Lúcia não pareceu se importar. Foi a doença nos ossos que ela tinha desde jovem. Chamavam de reumatismo degenerativo, mas não sei exatamente o que significa. O que sei é que ela sofria dores terríveis, especialmente nos últimos anos, mas nunca reclamava, nunca descontava seu sofrimento nos outros. Quando finalmente partiu, foi quase um alívio saber que não estava mais sofrendo. O barão ficou devastado, continuou Lúcia. Durante semanas após o funeral, ele não saía do quarto, não comia, não falava com ninguém. Foi o padre Anselmo, vigário da igreja local, que finalmente conseguiu tirar ele daquela depressão profunda. Disse que Senhora Helena não gostaria de vê-lo destruindo sua própria vida por causa da morte dela, que ele deveria honrar a memória dela vivendo bem e continuando o trabalho de caridade que ela havia começado. Antônia absorveu essas informações, entendendo melhor o homem que a havia resgatado. O barão Miguel carregava sua própria dor, seu próprio sofrimento. Talvez fosse por isso que conseguia reconhecer o sofrimento nos outros. Ele deve ter amado muito ela, disse Antônia baixinho. Lúcia concordou enfaticamente. Amou mesmo, e ela o amava também. Era um daqueles casais raros onde o casamento era por amor verdadeiro, não apenas arranjo de famílias. Dizem que, quando eram jovens, as famílias se opuseram ao casamento porque ela já estava doente. Mas ele insistiu. Disse que preferia ter 10 anos de felicidade com ela do que uma vida inteira com qualquer outra pessoa. A história tocou profundamente Antônia. Em seu mundo de brutalidade e sofrimento, a ideia de amor verdadeiro parecia quase fantástica. Mas aqui estava a prova de que existia, ou pelo menos havia existido. Eles tiveram filhos? Perguntou ela,
percebendo que não havia visto nenhuma criança na casa grande. Lúcia balançou a cabeça tristemente. Não. A doença de Sra. Helena tornava perigoso ter filhos. Os médicos disseram que a gravidez poderia matá-la. Então eles decidiram não ter. Foi outra tristeza em suas vidas, mas lidaram com isso com dignidade. O sino da casa tocou, sinalizando a hora do jantar dos empregados. As duas mulheres se levantaram e caminharam de volta para a cozinha. Durante o jantar, Antônia comeu com mais apetite do que no dia anterior. Seu corpo começava a se acostumar com comida regular e abundante. Felícia serviu frango assado com batatas e uma salada de folhas verdes que vinham da horta da fazenda. Depois, veio doce de abóbora com coco. Antônia comeu tudo com prazer, ainda maravilhada por não precisar lutar por cada garfada. Após o jantar, livre por algumas horas antes de dormir, Antônia decidiu explorar um pouco os arredores imediatos da casa grande. Caminhou pelos jardins da frente, admirando as rosas que cresciam em canteiros perfeitamente cuidados. Havia uma fonte no centro do jardim, com uma estátua de mármore de uma mulher segurando um jarro de onde a água fluía. Antônia se perguntou se aquela estátua representava alguma figura mitológica ou se havia sido feita à imagem da baronesa Helena. Estava tão absorta observando os detalhes da estátua que não ouviu passos se aproximando, até que uma voz masculina falou bem perto dela. Bonita, não é? Foi encomendada da Itália como presente de casamento para Helena. Antônia se virou rapidamente e viu o barão Miguel parado a poucos passos, vestido casualmente com calças de linho e camisa branca, sem o paletó formal. Era a primeira vez que o via desde sua chegada no dia anterior. Antônia fez uma reverência rápida, lembrando-se de sua posição. Senhor barão, perdão, não queria invadir os jardins sem permissão. Ele fez um gesto dispensando a preocupação. Não é invasão. Os jardins são para todos que vivem aqui apreciarem. Apenas peço que as flores não sejam colhidas sem permissão de Teodora, pois ela administra até isso com rigidez. Havia um toque de humor em sua voz que fez Antônia relaxar ligeiramente. Como está se adaptando ao trabalho? Perguntou o barão, caminhando até a borda da fonte e sentando-se na mureta de pedra. Antônia permaneceu em pé, mantendo uma distância respeitosa. Muito bem, senhor. Senhora Teodora é exigente, mas suas instruções são claras. Estou aprendendo rapidamente. O barão sorriu levemente. Teodora é exigente com todos. Não leve para o pessoal. Ela administra esta casa com eficiência incomparável há 20 anos. Confio completamente em seu julgamento sobre assuntos domésticos. Houve um silêncio confortável enquanto ambos olhavam para a água da fonte. Finalmente o barão falou novamente, sua voz mais suave. Esta estátua realmente foi feita à semelhança de Helena. O escultor italiano trabalhou durante 6 meses nela, usando retratos e descrições que enviei. Quando finalmente chegou aqui, fiquei emocionado porque capturou perfeitamente a essência dela. A gentileza no rosto, a força na postura. Era exatamente como ela era. Antônia olhou novamente para a estátua de mármore com novo respeito. Então aquela era Helena, congelada em pedra para sempre jovem e bela. A mulher no mármore tinha traços delicados, cabelos longos caindo em ondas sobre os ombros, e uma expressão serena, mas determinada. Ela era linda, disse Antônia sinceramente. O barão concordou. Por dentro e por fora. Nunca conheci pessoa mais bondosa ou mais forte. Ela enfrentou sua doença com coragem que ainda me inspira. Senhor barão, Antônia começou hesitantemente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele a olhou com curiosidade. Pode. Ela escolheu suas palavras cuidadosamente. Por que o senhor continua vivendo aqui? Quero dizer, esta casa deve estar cheia de lembranças dolorosas. Não seria mais fácil viver em outro lugar? O barão considerou a pergunta seriamente antes de responder. Pensei nisso muitas vezes, mas percebi que fugir das lembranças não as apaga. Elas me seguiriam onde quer que eu fosse. Além disso, continuou ele, olhando ao redor dos jardins que sua esposa havia amado, há conforto nas lembranças também. Cada cômodo desta casa tem histórias de Helena. Sua risada ecoando pelos corredores, sua presença nos jardins, sua gentileza com os empregados. Se eu fosse embora, perderia essas lembranças junto com a dor. Prefiro ter ambas a não ter nada.
A explicação fazia sentido para Antônia. Ela mesma se apegava às poucas lembranças boas de sua mãe, por mais doloroso que fosse. Entendo, senhor, disse ela suavemente. Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Às vezes ainda sinto falta dela tanto que parece um buraco no peito. Mas também guardo as lembranças boas com carinho, as histórias que ela me contava, as cantigas que cantava enquanto trabalhava. São tesouros que ninguém pode tirar de mim. O barão a olhou com nova compreensão. Você perdeu sua mãe jovem também, então sabe como é carregar esse tipo de perda. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre assuntos mais leves. O barão perguntou se ela estava dormindo bem, se a comida estava boa, se tinha tudo o que precisava. Antônia respondeu honestamente que tudo estava maravilhoso, melhor do que jamais imaginara possível. Quando finalmente se despediram e ela voltou para seu quarto, Antônia refletiu sobre a conversa. O barão Miguel não era apenas um patrão distante. Ele genuinamente se importava com o bem-estar de seus empregados. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Antônia acordava antes do amanhecer, tomava café com os outros empregados e passava a manhã limpando os quartos de hóspedes sob a supervisão ocasional de Teodora. À tarde, ajudava na lavanderia ou com outras tarefas conforme necessário. À noite, jantava com a equipe e depois tinha algumas horas livres antes de dormir. Era uma vida de trabalho duro, mas estruturada, previsível e segura. Cada dia que passava, Antônia se sentia mais forte, mais saudável, mais ela mesma. Na segunda semana, Teodora finalmente permitiu que Antônia limpasse os quartos sozinha, sem supervisão constante. Era um sinal de confiança, mesmo que mínimo. Antônia se dedicava a cada tarefa com atenção meticulosa, determinada a provar que merecia aquela oportunidade. Os quartos brilhavam quando ela terminava, cada objeto em seu lugar perfeito, cada superfície impecável. Teodora fazia inspeções rigorosas e sempre encontrava algum detalhe para criticar, mas as críticas eram cada vez menos severas. Durante a terceira semana, aconteceu algo que mudou a dinâmica da casa. Um mensageiro chegou numa manhã de quarta-feira com notícias urgentes. O barão Miguel tinha visitas importantes, chegando no final da semana. O Visconde de Paraíba do Sul e sua família passariam 3 dias na fazenda Santa Helena, a caminho do Rio de Janeiro. Era a primeira vez em 2 anos que o barão recebia hóspedes de alta categoria, e toda a casa foi colocada em alerta máximo. Teodora entrou em modo de comando absoluto. Convocou todas as empregadas para uma reunião na manhã seguinte. Senhoras, teremos hóspedes importantes no sábado. O Visconde, sua esposa e seus 3 filhos. Isso significa que os quartos de hóspedes devem estar absolutamente perfeitos. Não tolerarei nem a menor falha. Antônia, você será responsável pelos 2 quartos principais do 2º andar. Lúcia cuidará dos quartos infantis. Benedita, você ajudará onde for necessário. Os próximos 3 dias foram os mais intensos que Antônia havia experimentado desde sua chegada. Ela limpava os mesmos quartos